Estamos ao vivo já? Sim. Bom, boa noite para cada um de vocês. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento, entrando na casa de vocês. É a primeira live, a primeira roda de conversa da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, para tratar do tema imposto de renda à pessoa física e pessoas com deficiência. O nosso encontro contará com uma intérprete de Libras e eu farei, sempre que necessário, a audiodescrição. A gente vai buscar o máximo possível garantir a acessibilidade, né, que é um direito instrumental e um princípio da nossa Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Não serão apresentados slides, né? Então, de forma que eu vou me limitar a informar aqui a tela, como é que está, e os participantes. A tela do computador está dividida em quadrados, em janelas, em que aparecem os participantes. São 4 janelas, em uma delas está o Pablo, vamos lá, o Pablo Gurgel Fernandes. Ele é mestrando em Direito do Trabalho e está aqui acompanhando a gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o currículo dele. Ele tem cabelos pretos, tem olhos castanhos, usa óculos, tem barba, ele veste camisa branca e uma gravata assim, em tom violeta, em tom lilás, parece. E, ao fundo, ele tem um quadro, aparece um quadro na parede, e é o primeiro participante. O outro participante é o Charles William McNaughton, e ele é mestrando em Direito Tributário na PUC, também já eu vou falar sobre o currículo dele, que é um currículo extenso também, e ele veste uma blusa azul clara, ele tem cabelos castanhos, parece de olhos castanhos também, ele tem barba, ele não usa gravata, e ele está numa sala, e ao fundo aparece uma estante com alguns livros. Nós temos na outra janela a nossa intérprete de Libras. Ela usa um fone de ouvido, ela tem cabelos castanhos, olhos castanhos, ela não usa óculos e ela veste uma blusa preta. Todos os 3 estão brancos. Na última janela apareço eu. Eu sou do Comitê Jurídico da Federação de Síndrome de Down, e já também eu vou detalhar um pouquinho mais. Eu tenho cabelos claros, olhos claros, eu também sou branca, como os outros 3. Estou vestindo uma blusa azul clara, e atrás de mim aparece uma orquídea, que está sendo cultivada com muito carinho. Bom, essa é a descrição, né, das pessoas que a gente tem aqui participando dessa live. No apoio, dando um apoio aí na retaguarda, nos bastidores, a gente tem a Natália Batista, que é um coringa lá dentro da federação e é a nossa apoiadora nesse evento, nesse encontro. A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, ela é uma entidade sem fins lucrativos, e ela tem por finalidade agregar associações e outras formas de movimento social em favor do desenvolvimento global das pessoas com síndrome de Down e de sua qualidade de vida. Ela tem por finalidade ainda a defesa dos direitos e garantias fundamentais dessas pessoas e também de pessoas com outras deficiências intelectuais, sem deixar de defender, sempre que necessário, a causa da pessoa com deficiência. Para você saber mais um pouquinho sobre essa entidade, sobre a Federação de Síndrome de Down, que existe aí desde 94, você pode acessar o nosso site, federaçãodown.org.br, e pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Federação Down. Bom, é a primeira vez que a gente faz uso dessa tecnologia social,
para disseminar informação, para compartilhar conhecimento, e nós esperamos poder alcançar esse objetivo. E para esse primeiro encontro, nós escolhemos um assunto que não pode escapar nesse momento, né? E é um assunto que vem sendo muito debatido nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão voltadas para tantos outros problemas, né? Em face da emergência de saúde pública, mas que está aí correndo prazo, então a gente achou que era importante a gente tratar dessa questão aqui pelo nosso comitê jurídico. O prazo para entrega da declaração anual de ajuste foi prorrogado, em regra isso acontece lá no meados de abril, e foi prorrogado em face do estado de emergência de saúde pública para 30 de junho de 2020. Agora, nós sabemos, depois a gente quer saber até um pouquinho sobre isso, nós sabemos que apesar do prazo ter sido prorrogado, né, o cronograma da restituição ele foi mantido. Depois a gente quer até que o doutor Charles fale um pouquinho com a gente sobre isso, né? A vantagem de se apressar um pouquinho para não deixar a entrega dessa declaração muito para o final. Bom, como é que vai funcionar? Nós delineamos algumas questões que chegam para a gente por meio das redes sociais, por meio das associadas. Nós temos várias associadas no Brasil inteiro, né? As associadas se compõem de famílias, enfim. Então, nós reunimos essas questões e nós vamos começar um bate-papo aqui, enquanto você vai chegando, e daí nós poderemos ouvir as suas perguntas, saber das suas perguntas, saber das suas dúvidas, e a gente vai acrescentando aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre aquilo que a gente já levantou e enquanto você pode ir anotando aí a sua pergunta e a sua dúvida. Bom, vamos abrir aí a nossa conversa. Agora eu vou falar um pouquinho do currículo dos nossos convidados, né? Eu não sou especialista na área, os especialistas são eles, e aí vamos falar do Dr. Charles William McNaughton. É um nome difícil. Ele é pós-doutorando em Direito na USP, é doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, é mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, é professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, autor de livros e artigos jurídicos. Eu acabei de saber que ele é o autor do livro Curso IRPF. Parabéns, né, doutor Charles, por essa obra. E ele é sócio do McNaughton, Pires e Erustes Advogados. Temos também o doutor Pablo Gurgel Fernandes. Ele é mestrando em Direito Tributário na PUC São Paulo, é especialista em Direito Tributário pelo IBET, é graduado em Direito pela UFRN, é professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é autor de livro e artigos jurídicos, é advogado, é membro do Instituto Potiguar de Direito Tributário e é membro também do nosso comitê jurídico da Federação de Síndrome de Down. Bom, eu peço que cada vez que vocês falarem, se eu não designar o nome, vocês possam repetir quem está falando, para que as pessoas cegas possam ter acesso, né, possam identificar qual dos dois está falando. Quando eu falar, não preciso, porque eu sou a única mulher aqui, então saberão que sou eu, Ana Cláudia, e aí eu aproveito para me identificar. Eu sou coordenadora do Comitê Jurídico da Federação, eu sou conselheira no CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu também sou representante da Federação na Rede Brasileira de Inclusão, eu sou membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB-DF, e sou advogada, e o meu principal papel, eu sou mãe da Jéssica de Figueiredo, que tem a trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Enfim, agora vamos começando as nossas questões, né, que a gente já levantou previamente, e aí eu queria começar, que a gente poderia falar um pouquinho sobre essa legislação tributária
e a compatibilidade ou incompatibilidade dessa legislação, de todas essas leis aí que tratam da matéria, em relação à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Aí, para a gente poder começar o nosso bate-papo, é importante que vocês possam falar um pouquinho para a gente sobre a percepção de vocês a respeito desse aspecto. Boa noite a todos, prazer, meu nome é Pablo Gurgel, já apresentado pela Ana Cláudia. Para mim é uma honra estar hoje participando dessa live da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, na qual eu integro o comitê jurídico, coordenado por Ana Cláudia. É uma realização pessoal também poder debater com Charles McNaughton, que foi meu professor em diversas ocasiões, ainda quando eu cursava minha especialização em Direito Tributário, depois quando eu cursei um curso de extensão em Planejamento Tributário, no mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele foi professor assistente de uma das disciplinas, e, como a Cláudia falou, no ano passado ele lançou um curso sobre imposto de renda pessoa física. Então, ninguém melhor para tratar conosco, para debater esse assunto, do que o Dr. Charles William McNaughton. Indo direto à resolução dessa primeira pergunta, algo que nós precisamos ter em mente é que a sociedade de 10, 20, 30 anos atrás era bem diferente da sociedade atual. E não apenas em questões culturais, em questões tecnológicas, mas em questões jurídicas também. Nossa legislação tributária, como todos sabem, não é das mais simples. Ao contrário, ela é muito complexa, bastante dinâmica, sofre constantes alterações, mas com relação ao imposto de renda pessoa física, especificamente, nós temos disposições legais que são muito antigas, da década de 80, da década de 90, enfim, e bem anteriores, portanto, há muitos marcos evolutivos com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência foi assinada em 2007, incorporada no nosso direito em 2009, posteriormente, em 2015, foi editada a Lei Brasileira de Inclusão, e nós estamos agora em um contexto onde nos perguntamos como conciliar todos esses avanços internacionais no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência com uma legislação de 2, 3 décadas atrás. E aí nós percebemos que, ora, a nomenclatura, a terminologia, os nomes não são tão apropriados para o contexto atual, ora, nós verificamos que as leis dizem menos do que deveriam dizer para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Por vezes, no passado, o legislador, como nós veremos mais na frente, ele considerava as pessoas com deficiência como incapazes do trabalho, como pessoas que não teriam condições de se inserir no mercado de trabalho, de participar ativamente da sociedade, mas isso mudou. E é importante, momentos como esse, que acredito que se repetirão cada vez mais nos canais da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, para esclarecer os direitos das pessoas com deficiência e propor meios de buscar efetivá-los. Então, na minha ótica, na minha visão, e assim, vou buscar ser o menos formal possível, ou pelo menos tentar, já que no dia a dia jurídico, infelizmente, a gente se utiliza de um vocabulário não muito acessível, nós buscaremos ser mais claros e objetivos de trazer questões práticas. Em um primeiro momento, para encerrar essa minha primeira intervenção, eu só gostaria de fixar a seguinte reflexão, a de que nós temos uma legislação complexa, uma legislação antiga,
e nós precisamos adequá-la à atual realidade, tanto social como jurídica, de avanços no plano internacional, que o Brasil aderiu, firmou convenção para que cada vez mais as pessoas com deficiência possam se inserir no contexto social, ter uma vivência digna, ter perspectivas de crescimento profissional, enfim, e ter todo um auxílio e um apoio de atuações do Estado, dos órgãos públicos, para fazer valer esses compromissos que não são meramente ideológicos, são compromissos que o Brasil assumiu no plano internacional. E mais do que isso, um último ponto, a Convenção das Pessoas com Deficiência foi introduzida no nosso direito com o status de emenda constitucional. E agora, traduzindo para uma linguagem mais acessível, a convenção que o Brasil assinou, ela se encontra no mesmo nível de hierarquia da Constituição Federal, ou seja, ela tem uma força muito maior do que simplesmente uma lei ordinária, do que uma lei complementar, do que um regulamento, uma instrução normativa, e isso precisa ser observado. Então, com essas considerações, eu passo a palavra para o meu mestre, Charles William McNaughton. Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa, desse encontro. É um tema relevantíssimo. Então, parabéns pela iniciativa. Cumprimento o doutor Pablo, o professor Pablo, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração intelectual enorme, uma pessoa que eu admiro bastante. Então, fico muito honrado em poder participar. Quanto ao questionamento, eu concordo bastante com o professor Pablo. Eu entendo que a legislação tributária tem que ser atualizada. É uma lei muito complexa. A gente tem muitas restrições para deduções. As deduções, muitas vezes, a Receita exige certas comprovações que nem sempre a pessoa consegue armazenar. Então, eu entendo que a gente tem que atualizar, sem dúvida, simplificar, né, um pouco confiar na boa-fé das pessoas, que, infelizmente, muitas vezes, parte do princípio que elas estão falando, que elas estão mentindo, né, e, nesse ponto das pessoas com deficiência, aplicar principalmente a Constituição, porque o que é renda? Renda é o seu acréscimo, é aquilo que você ganhou a mais do que as suas despesas essenciais. Então, você tem uma legislação que muitas vezes restringe o abatimento de despesas, você tem uma legislação que, infelizmente, às vezes fica muito distante do que é uma verdadeira renda, do que é aquilo que você ganhou acima dos seus abatimentos essenciais, né? Então, eram essas as considerações iniciais para esquentar o nosso bate-papo de hoje. Importantes realmente essas ponderações, e olha que nós fizemos uma oficina jurídica, a terceira oficina jurídica da Federação aconteceu em Brasília, e o produto dessa oficina jurídica foi uma carta em que nós fizemos alguns pleitos para os poderes públicos, entre os quais existem vários dispositivos da legislação tributária que nós, naquela época, já percebíamos que eram incompatíveis, né, com essa nova legislação, e principalmente considerando aí o valor de norma constitucional que ostenta a convenção. Foi muito bom o Pablo falar, e aí a gente não falou no começo, mas a questão da linguagem, né, o mais simples possível, para que todos que estão nos assistindo, né, possam compreender, e aí qualquer coisa, mandem no chat, que a gente vai e volta atrás, porque a gente está nesse esforço para que a informação seja realmente todos possam ter acesso a essa informação. Eu vi aqui que a Cris Zamari chegou, é a Cristiane Zamari Diogo, ela também faz parte do nosso comitê jurídico, acompanha o nosso comitê e também está nos dando aí esse apoio nos bastidores, aí com as perguntas, para consolidar aquilo que chegar por parte de vocês.
Doutor Pablo, você poderia falar para a gente, em linhas gerais, uma coisa bem básica, só mesmo para a gente ter tempo de discutir as outras coisas, as outras questões. Em linhas gerais, de uma forma resumida, o que é o imposto de renda e a declaração anual de ajuste? Bem, é uma pergunta muito pertinente, assim, muito importante para esse período, porque, diante do contexto em que vivemos, a Receita Federal ela dilatou o prazo para o envio da declaração anual de ajuste, especificamente quanto ao imposto de renda pessoa física. E tentando explicar isso de uma forma simples, porque nem nós juristas conseguimos entrar em consenso no que é renda e naquilo que não é. O imposto de renda é um tributo, é um valor que a União cobra, normalmente, das pessoas físicas, com uma periodicidade anual, ano após ano, sobre aquilo que a pessoa ganhou. E, nesse cálculo, a legislação admite subtrair, diminuir algumas determinadas despesas. Então, a declaração de ajuste anual é o momento no qual a pessoa física ela irá informar quanto ganhou, declarar quanto gastou, enfim, inserir outras informações importantes para chegar no valor final que ela deverá pagar para a União ou que ela terá a receber, porque existem casos nos quais a pessoa sofre retenções, ou seja, parcela do que ela recebe já é retido e repassado para o governo, mas mais adiante, quando preenchida a declaração de ajuste, se verifica que essa pessoa precisa daquela restituição porque ela não atendeu os requisitos para pagar a União. E aí, isso pode gerar um ou outro problema ou outra necessidade de esclarecimento, e aí nós falaremos de malha fina mais adiante. Mas, de forma bem objetiva, imposto de renda pessoa física seria uma quantia que o particular paga para a União, normalmente de ano após ano, e que o próprio particular é que faz o primeiro cálculo, que informa os dados para depois a União ter 5 anos para verificar se ele informou corretamente ou não, se ele deve receber o dinheiro de volta ou deve pagar mais. E aí eu estou usando uma linguagem bem popular, estou buscando não ser tão técnico para que isso fique o mais claro possível e eu passo agora a palavra para o professor Charles complementar. Bom, acho que a explicação foi muito didática, né? Então, basicamente, durante o ano, a pessoa vai sofrendo desconto do salário dela, desconto do ordenado. Isso é computado ano que vem. Então, ano que vem, 2021, em abril de 2021, a gente vai declarar tudo o que recebeu, todos os descontos sofridos, né, de imposto retido na fonte, e os eventuais abatimentos, ou seja, despesas que a gente tem com educação, com saúde e outras previstas na lei. Nessa declaração, que é a declaração de ajuste anual, o governo vai olhar? Ele vai olhar se a gente pagou a mais do que era para ter pago, ou se a gente pagou a menos. Se a gente pagou a mais, então o valor é restituído. Se a gente pagou a menos, a gente vai pagar uma diferença, né, uma DARF, uma guia, que paga a diferença em abril do ano que vem. Então, é assim que funciona a declaração de ajuste anual. E é nesses casos que, em muitos casos em que ocorre, por exemplo, as pessoas isentas, é recomendável que elas possam declarar o imposto de renda, mesmo sendo isentas, mesmo não tendo obrigação, para que elas possam obter da União essa restituição, não é? Sem dúvida. Se ela tiver sofrido retenção na fonte, é interessantíssimo declarar para que ela possa receber o valor. Né? E a declaração, às vezes, é interessante também, porque é um jeito da pessoa comprovar a renda, por exemplo. Né? Então, a pessoa teve alguma renda, vai alugar uma casa, por exemplo. É muito comum que se diga, olha, prove a renda que você teve no passado. A pessoa entrega a declaração, é um jeito de comprovar a renda. Então, é interessante, às vezes, apresentar, muito embora não haja obrigação de todo.
Isso. Bom, eu queria agora ouvir o doutor. Vamos dividir também. Em que hipótese, já falando diretamente das pessoas com deficiência, a gente já está aí há quase meia hora da live, para a gente poder dar tempo da gente abordar os outros pontos que a gente levantou. Em que casos, em que hipótese as pessoas com deficiência podem ser consideradas como dependentes para fim de imposto de renda? Dependentes do pai, da mãe, dos irmãos, avós, bisavós, tutor, curador, em que hipóteses? Doutor Pablo? Eu gostaria de repassar a fala inicial para o Charles, senão eu acabo me empolgando e deixando pouco tempo para ele falar. Tá bom. Tá certo. Bom, vamos lá, condições de dependência que pode, muitas vezes, abranger pessoas com deficiência, independente dessa característica essencial delas. Então, por exemplo, um cônjuge ou companheiro com quem tem a filha ou vive há mais de 5 anos. É uma hipótese, né, que for deficiente também vai cair nessa hipótese. Filho ou enteado de até 20 anos de idade, ou qualquer idade, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, né? E daí acho que talvez o doutor Pablo queira acrescentar depois. Filho ou enteado de até 24 anos, quando estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Irmãos netos têm arrimos do pai de quem o contribuinte detém a guarda judicial de até 21 anos, ou em qualquer idade também, quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Irmão neto ou bisneto sem arrimo dos pais de até 24 anos, se ainda tiver cursando ensino superior, ou em escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte detenha a sua guarda judicial até os 21 anos. Bom, também é possível, interessante aqui, pais, avós e bisavós que tenham recebido rendimentos de até R$ 22.487,36 centavos, o menor pobre de até 21 anos que contribui EDUC, desde que tenha a sua guarda judicial, e tutelados ou curatelados, sejam pessoas que o contribuinte seja tutor ou curador. Então, essas são as hipóteses que a lei prevê, e que a pessoa pode só ter deficiência também, se tiver considerado essas hipóteses, pode ser considerado como dependente. Agora, acho que o Pablo queira aprofundar alguns casos, se voltando um pouco mais para a pessoa com deficiência. Pablo, está me ouvindo? Oi, estou. Essas hipóteses, ou seja, essas possibilidades de inclusão de uma pessoa como dependente do imposto de renda, elas se encontram previstas no artigo 35 da Lei 9.250 de 1995. E eu chamo a atenção para esse ano, porque mais adiante nós falaremos de uma discussão que atualmente se encontra no Supremo Tribunal Federal, tratando da interpretação dessas possibilidades de incluir alguém como dependente ou não. Mas, só para complementar a fala do Charles, é muito importante nós compreendermos essas possibilidades de incluir alguém como dependente ou não, porque a depender das despesas que o contribuinte efetua mensalmente com o seu dependente, é interessante, é vantajoso e é necessário, para muitos casos, que essas despesas sejam consideradas em seu imposto de renda para que você possa, pelo menos, experimentar uma pequena redução daquilo que você vai pagar para o Estado, já que, infelizmente, nós não temos uma educação com a qualidade que gostaríamos, uma saúde com a eficiência que nós desejamos. Muitos gastos com educação e com saúde são necessários e significativos. A cada dia que se passa, saúde e educação tomam uma proporção maior no orçamento familiar, e a partir do momento que você considera alguém como dependente,
você fará jus a uma redução daquele valor que você teria a pagar, ou mesmo um aumento naquele valor que você teria a receber de volta, a ser restituído. E esse ponto aqui, entre essas hipóteses, a gente vê ali duas questões que o movimento de pessoas com deficiência em si, ele vê como incompatível e como contrário, né, aos princípios da Convenção, ao princípio da dignidade humana, ao princípio do valor social do trabalho, ao princípio da igualdade. É esse aqui que se refere ao artigo 35, como dito pelo Dr. Pablo, e quando ele fala do filho ou enteado, e dos irmãos, netos e bisnetos, no caso, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Esses dois incisos, eles foram objeto, né, de um conformismo por parte da Federação Brasileira de Síndrome de Down, e a Federação buscou um legitimado pela Constituição para apresentar essa ADI, a discussão sobre se a federação tem legitimidade ou não. A gente preferiu não arriscar, preferimos buscar um legitimado que fosse pacífico a legitimidade dele. Buscamos a OAB, e a OAB encampou essa ação direta de inconstitucionalidade, e o doutor Pablo, acho que eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre ela, sobre o andamento dela, qual é o objeto, né, de uma forma também bem sucinta, só para a gente ir acompanhando essa ação, porque ela busca justamente impugnar, busca justamente a declaração da inconstitucionalidade desses dois incisos. Antes disso, eu só queria fazer uma referência aqui ao outro inciso que fala de as pessoas absolutamente incapazes, que também já não guarda consonância com a LBI e com o próprio Código Civil, né, que já não exige esse tipo de instrumento, né, para qualquer tipo de benefício. Mas também aí já é uma outra discussão que a gente vai ter que buscar aí a adequação dessas normas jurídicas por meio dos instrumentos hábeis para tanto. Doutor Pablo, então fala um pouquinho para a gente aí da ADI 583, né, que nós buscamos aí iniciar lá no Supremo. Bem, gostaria de registrar a audiência de Margarida Araújo Seabra de Moura e Frederico Araújo Seabra de Moura, que estão nos acompanhando aqui, e eu faço com relação a esse tema porque essa discussão no Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade número 5.583, surgiu de um caso, ou melhor, foi inspirada em um caso individual de Margarida Araújo Seabra de Moura, que, para quem não conhece, se é que é possível não conhecê-la, é mãe de Débora Seabra de Moura, a primeira professora com síndrome de Down do Brasil. E aí, o que acontece? Mais ou menos nesse período, há alguns anos atrás, a Margarida incluiu Débora como sua dependente no imposto de renda pessoa física, porque, muito embora ela fosse professora e já tivesse mais de 30 anos à época, infelizmente ela recebia um salário mínimo e as despesas com saúde consumiam mais do que isso. Então, ela foi incluída como dependente no imposto de renda e a doutora Margarida, consequentemente, deduziu essas despesas no cálculo do seu imposto de renda. E aí, o que a Receita Federal fez? Ela lançou no que a gente chama malha fina, ou seja, pediu esclarecimentos. E aí, a doutora Margarida ofertou toda a documentação, crente de que não haveria nenhum problema. E aí a Receita Federal simplesmente autuou e cobrou uma diferença de imposto de renda, porque para a Receita, a Débora não poderia ser considerada como dependente, ainda que recebesse só um salário mínimo, ainda que
economicamente fosse dependente e ainda que as despesas com saúde dela tenham excedido aquilo que ela ganhou no ano. E aí nós levamos essa discussão para o Poder Judiciário. Em primeiro grau, nós perdemos, fomos para a segunda instância, ganhamos por 2-1, e a Fazenda Nacional resolveu não recorrer. Não sei por quais motivos, tenho as minhas desconfianças, mas isso fica para um segundo momento. E o que Margarida pensou? Olha, se eu briguei e consegui isso para mim, por que não nós buscarmos conseguir isso para todos? E, na época, ela falou com o antigo presidente da seccional do Rio Grande do Norte, da OAB, entrou em contato com o Conselho Federal, eles deliberaram e ajuizaram essa ação direta de inconstitucionalidade. E, de forma bem resumida, o que se pretende? Nela, se pretende que o artigo 35, incisos 1 e 3, que estabelecem um limite de idade, até 21 anos ou até 24 anos, se estiver cursando ensino superior, ou de qualquer idade, se incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho, fosse compreendido como uma pessoa com deficiência, qualquer que seja a sua idade, ainda que trabalhe, mas desde que o seu trabalho não lhe possibilite a independência financeira. Por quê? Porque do jeito como as coisas estão sendo interpretadas, isso seria um desestímulo à formalização de contratos de trabalho ou um desestímulo à inserção no mercado de trabalho. O pai olha para o filho, eu não sei se eu coloco ele se eu estimulo ele a trabalhar ou não, porque no dia que ele tiver a carteira assinada, o fisco ainda vem me cobrar, então vai ser mais oneroso para mim, vai sobrar menos dinheiro para eu poder utilizar com as despesas necessárias, ou então, alguns outros países, não, ele vai até trabalhar, mas vai trabalhar informalmente, porque se a Receita for fiscalizar, verá que é uma pessoa com síndrome de Down e vai achar que pelo fato de não trabalhar seria incapaz físico ou mentalmente para o trabalho. Então, basicamente o que se pretende é que se considere essa incapacidade física ou mental para o trabalho como a incapacidade de inserção plena no mercado de trabalho, em condições de igualdade e com a possibilidade de ser economicamente independente. Então, assim, existem outros argumentos, mas de forma bem resumida, seria essa a interpretação que se pretende no Supremo. O Poder Legislativo já se manifestou, o Procurador da República, na época, Rodrigo Janot, ofertou um parecer contrário. Posteriormente, Raquel Dodge ajuizou outra ação um pouco parecida, mas com relação a uma causa de isenção, e já mostrou um entendimento mais amplo. Mas o fato é que essa ação está parada desde 2017 ou 2018. Nós, da Federação, estamos nos mobilizando para pleitear o nosso ingresso como amicus curiae nela, e é isso. O fato é que doutora Margarida, na esfera administrativa, não teve êxito, muito pelo contrário, foi autuada e ganhou em uma ação individual no Poder Judiciário. Então, o que nós temos para informar o entendimento da Receita Federal é bastante restrito. E, por ser bastante restrito, aquele que incluir um filho com síndrome de Down como dependente, quando ele for superior a 21 anos ou superior a 24 e trabalhar, estará correndo risco de ser autuado. Salvo se, mais na frente, o Supremo julgar essa ação direta de inconstitucionalidade procedente, o que é muito difícil calcular, porque às vezes a gente acha que uma ação tem muito fundamento e vai ser julgada procedente, e ela é julgada improcedente. Às vezes nós achamos que uma ação não tem um fundamento muito bom e acaba que ela prospera, mas o fato é que quem incluir como dependente alguém nessa situação correrá o risco. E, infelizmente, nós não temos até projetos legislativos a respeito disso, mas que atualmente ainda não foram para frente. Aí entra com questões políticas, o contexto atual de prioridades, e acaba que, muitas vezes, essa causa tão nobre, que é a causa das pessoas com deficiência, acaba ficando em segundo plano.
e eu passo a palavra agora para o mestre Charles. Não, eu acho que esse tema, Pablo, é fundamental. Aliás, parabéns para vocês por patrocinar essa causa. Me parece uma interpretação muito literal que a Receita Federal está aplicando, mas que, nesse caso, ofende até a dignidade, né? Porque, efetivamente, uma pessoa, muitas vezes com deficiência, embora consiga certo trabalho, não é aquilo que conseguirá atender todas as suas capacidades, todas as suas necessidades, né? Então, acho que a Receita deve levar isso em consideração, né? Eu acho que a sociedade está mudando, cada vez mais pessoas estão sendo incluídas, mas ainda de um modo aquém do que se deseja, e é essencial que se tenha mais sensibilidade, né? Senão, o problema é que, às vezes, a Receita tem que mesmo se apegar à legislação de forma literal, mas tanto o legislador como o judiciário, acho que deveria ser mais sensível a esse princípio constitucional tão importante, que é da dignidade da pessoa humana. Esse aspecto é muito importante, acho que foi a referência aí à Margarida Seabra, ao Frederico Seabra. Eu acompanhei bastante essa discussão assim que aconteceu com a Margarida, e assim, esse intuito assim, de a gente conseguir realmente ajuizar a ação no Supremo, e isso é mais importante ainda na atualidade, porque a gente hoje vê cada vez mais pessoas com síndrome de Down, com a trissomia do cromossomo 21, indo para o mercado de trabalho, pessoas que têm passado pela escola regular, pela escola comum, né, que a gente fala, e que têm tido maiores oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. Isso é muito relevante e acho que é muito grave ainda aqui, porque, inclusive, em relação à lei da Raquel Dodge, o Supremo já se manifestou, né, desfavoravelmente. Então, assim, a gente vê um pouco desse discurso muito, às vezes, pró-Estado, e deixando de lado realmente essa questão que é a dignidade, porque são pessoas que precisam ser incentivadas a estar no mercado de trabalho. E tem uma questão que eu acho que é muito relevante, é o custo adicional da deficiência. As famílias suportam um custo que as outras famílias não têm, né, com terapias, com instrução, enfim, com acompanhamentos médicos, etc., para que essas pessoas possam ter cada vez mais o seu desenvolvimento pleno e mais amplo possível. Então, e um outro aspecto é que o salário que essas pessoas usufruem, em regra, não são salários elevados. São, por isso, insuficientes a garantir o autossustento, né? Então, é importante que elas possam ser consideradas, porque, de fato, são dependentes, economicamente falando, na maioria das vezes, né, na maior parte das famílias, isso não é unânime, mas na maioria das famílias são, de fato, dependentes, né, dos pais, avós, etc. Surgiu uma pergunta aqui, a Laurita Vieira, ela está perguntando, tem um bebê com trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down, e esse é o primeiro ano que entrará como dependente. Aí, basta um dos dois responder para a gente. Pablo, ela pergunta, eu devo informar sobre a síndrome? É possível informar? E quais outros cuidados eu devo tomar no momento de enviar a declaração? Então, a primeira pergunta. Devo informar? Oi. Oi. A pergunta, no caso, é de uma mãe cujo filho com síndrome de Down é um bebê. Isso mesmo. Nesse caso, pela idade dele, independentemente dele ter síndrome, dele ser uma pessoa com síndrome de Down ou não, ele pode ser incluído como dependente. Na realidade, até os 21 anos, ou até 24, se ele está em ensino superior, isto não fará diferença em termos de critério para a Receita Federal. As discussões tendem a se acirrar e as dúvidas tendem a aumentar quando a pessoa com síndrome de Down ultrapassa os 24 anos e não trabalha, ou ultrapassa os 24 anos e trabalha.
que foi o ponto que nós abordamos há pouco tempo. E aí eu passo a palavra para o mestre Charles nos complementar. Isso. Quando é feita a declaração, a informação, existe uma ficha de dependentes. Lá tem o tipo de dependente. Então, no tipo de dependente, a pessoa põe um código. Por exemplo, o código 23 é filho ou enteado de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então, é importante indicar o código correto para justificar por que aquela pessoa está sendo classificada como dependente. Né? E depois, se infelizmente cair de uma malha fina, vai ter que justificar com documentação hábil aquilo que foi informado. Mas esse é o procedimento. Eu acredito que o áudio da Ana ficou mudo agora. Desculpa. Bom, eu vou aproveitar essa resposta, aí, essa referência que o declarante faz ali, se tem um dependente ou não com deficiência, para falar da questão da prioridade. Charles, você poderia só completar aí? Sim, perfeito. Então, segundo a Lei 13146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a pessoa deficiente tem prioridade na restrição do imposto de renda. O que é uma pessoa deficiente para fins dessa lei? É uma pessoa com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que cria uma barreira para aquela pessoa ter condições de participar da sociedade de forma plena e igual condição com os outros. Então, quem se enquadra nessas condições deve informar na sua declaração e vai ter prioridade de restituição de imposto de renda conforme previsto por essa legislação. Então, isso é muito importante porque garante um pouco menos de desigualdade, né? Ao desigualar os contribuintes com situação desiguais. A gente tem um princípio no direito, que é o princípio da igualdade. O que esse princípio diz? Que a lei deve igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida de sua desigualdade. Como as pessoas se enquadram nessa definição de deficiência, muitas vezes têm dificuldades, têm barreiras que as outras pessoas não têm, para tentar igualar um pouco mais economicamente essa situação, a legislação cria essa prioridade no recebimento de restituição de imposto de renda. O áudio está mudo, Ana. Agora voltou. Bom, vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, acho que eu vou perguntar para o Charles o que é isenção e para o Pablo o que é dedução. Existe uma diferença, né? E aí, cada um me fala de um desses, por favor. A isenção é um favor legal, digamos assim, que a lei te dá, que a lei dá para o contribuinte, dizendo o seguinte: ora, sobre certos valores que o contribuinte irá receber, não precisará incluir no pagamento do imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda não incide sobre esses valores. Né? Então, a isenção, ela te exonera de pagar imposto de renda sobre certos valores que o contribuinte recebe. Em termos simples, é isso que é a isenção. E a dedução, dentro desse contexto de cálculo de quanto eu vou pagar para a Receita ou quanto eu vou receber dela, é um valor que pode ser diminuído, que pode ser deduzido, que pode ser subtraído de tudo aquilo que eu ganhei ao longo do ano. E existem algumas peculiaridades. Por exemplo, se eu recebi R$100 e gastei 50 com saúde, eu posso deduzir integralmente os meus gastos com saúde. Porém, com educação, com instrução, há uma limitação até um valor específico. Então, por exemplo,
Se eu tenho muito gastos com saúde, eu posso vir a, ainda que eu ganhe muito, isso é só uma hipótese, eu posso vir a não pagar nada a título de imposto de renda, ou mesmo ser restituído daquilo que foi retido ao longo do ano. Se eu gasto muito com educação, nem tudo que eu gasto com educação eu posso diminuir naquele cálculo para chegar na base, ou seja, no ponto de partida que a gente vai aplicar um percentual, ou seja, uma fatia que vai ser levada para os cofres da União. Então, a isenção aquilo, falando bem no popular mesmo, a isenção aquilo que eu ganhei e faz de conta que eu não ganhei para fins de imposto de renda, e a dedução tá certo, eu ganhei, mas eu posso subtrair, diminuir daquilo que eu ganhei, determinados valores que eu gastei, e assim pagar o imposto de renda em uma importância menor, ou até ser restituído daquilo que já foi retido ao longo dos meses do ano calendário anterior. Obrigada. A Bianca Martins, ela faz uma pergunta. Gostaria muito de ter clareza sobre esse aspecto do curatelado como dependente. Foi naquelas hipóteses mencionadas pelo Charlie. Pois passei a pagar muito mais imposto de renda desde que meu irmão entrou como dependente na minha declaração. Charles, você poderia responder essa pergunta para a gente? Bom, precisaria entender por que ela está pagando a mais. Talvez, possivelmente, o irmão dela tenha rendimentos que ele receba e ela esteja incluindo esses rendimentos na declaração e, por isso, o valor que ele recebe de rendimentos é superior ao abatimento que ela tem da dedução. Eu suponho que seja essa a razão pela qual... Estão me ouvindo? Sim. Charles, e eu tenho... Tem aqui o aumento... Charles, eu tenho uma pergunta para te fazer, a pergunta é minha agora, já que ela, após incluir o seu irmão como dependente para fins de imposto de renda, está pagando mais imposto de renda, ela é realmente obrigada a incluir o irmão como dependente do imposto de renda ou é uma opção? Ela pode incluir, simular e, se não for interessante, não considerar como dependente no seu cálculo do tributo? Eu entendo que é uma opção. Ela não é obrigada a incluí-lo como dependente. Então, ela poderia, sim, fazer esse cotejo. Tá ótimo, acredito. Se por um acaso as perguntas que vocês vêm fazendo, se vocês sentirem que não ficou plenamente explicado, depois mandam uma mensagem para a gente, e depois a gente manda para os nossos convidados para tentar esclarecer melhor. Bom, aqui também a gente vai ter... não, o Jairo não. A gente tem aqui... o Roberto Soares está perguntando o seguinte: poderia divulgar quais projetos legislativos existem sobre as pessoas com deficiência e quem está à frente na Casa Legislativa para a gente tentar cobrar dele de alguma maneira? Pablo, gostaria de falar? No momento, eu não estou fácil aqui com a lista do levantamento desses projetos, mas a Ana poderia fornecer o e-mail da federação, sim, porque nós poderíamos fazer esse encaminhamento dessa relação dos projetos de lei, voltados especificamente para o imposto de renda e em benefício das pessoas com deficiência, para encaminhá-lo. E aí é muito interessante também a gente pensar o seguinte: nós estamos associadas. Então, é muito interessante que as pessoas, as famílias, busquem as associadas, porque elas sempre também estão engajadas, juntos conosco,
nesse empenho, nós temos uma atuação muito forte dentro do Poder Legislativo, buscando evitar retrocessos e buscando promover os direitos das pessoas com deficiência. Eu queria falar agora, vou pegar um tema aqui que a gente falou um pouco nas nossas conversas prévias, que situações desencadeiam para a pessoa com deficiência ou com o seu familiar o direito de ser isento do imposto de renda. Aí eu acho que a gente poderia citar algumas situações, né? A gente não vai ter tempo de explorar todas, mas a gente poderia falar um pouquinho aí da questão, pelo menos, dos proventos de aposentadoria, a questão da pensão, nesses dois casos. Uhum. Então, vamos lá. Proventos de aposentadoria ou reforma para várias enfermidades ou casos de deficiência geram isenção. É uma lista imensa, mas eu vou citar alguns desses casos. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas com alienação mental, pessoas com esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível ou incapacitante, e os valores recebidos a título de pensão por essas pessoas. Como eu disse, a lista é grande, mas esses foram alguns casos que eu achei interessante para mencionar. Isso. Pablo, quer complementar? Sim, há uma lista dessas possibilidades no artigo 13 da Lei 7.713. E aí o que acontece? É uma lista bem extensa, e aí eu faço duas observações. A primeira observação, que o inciso mais comum que é utilizado, que é o inciso 14, diz respeito a proventos de aposentadoria ou reforma. E aí eu acompanhei aqui do lado, de vez em quando vocês me veem olhando para o lado, é porque eu abri o computador e estou acompanhando as perguntas também. Alguém perguntou, e quando a pessoa com deficiência trabalha, o que ela recebe na atividade é isento de imposto de renda? Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada depois da referente aos beneficiários, e foi julgada há pouco tempo. Infelizmente, o Supremo entendeu que não. O argumento, os fundamentos eram bem interessantes. A Procuradora da República, à época, Raquel Dodge, ela trouxe os fundamentos da dignidade da pessoa humana, os princípios que a Convenção das Pessoas com Deficiência, os princípios que a Convenção trouxe para nós, essas diretrizes, e trouxe até uma interpretação histórica, no sentido de que, no passado, as pessoas com deficiência não eram olhadas como pessoas que poderiam continuar a desempenhar suas atividades. Eram pessoas que deveriam ser aposentadas ou estar inativas, e nesse contexto, e no contexto atual, qual seria, no final das contas, a relevância da pessoa ser ativa ou ser inativa quando com deficiência? Porque os gastos para fazer frente a algumas barreiras sociais que a deficiência traz são os mesmos. Mas, infelizmente, o Supremo decidiu no sentido de que só os proventos de aposentadoria ou reforma seriam isentos. E, por outro lado, o segundo ponto que eu trago uma observação diz respeito à cegueira, porque, para fins de imposto de renda, não é necessário que a cegueira seja total e bilateral. É possível a constatação da cegueira monocular, e a cegueira monocular, ainda que em um dos olhos a pessoa veja algo, desde que a sua visão, com a melhor correção possível, segundo índices da Organização Mundial da Saúde, esteja abaixo do mínimo para se considerar uma pessoa com visão ainda que subnormal. Então, uma observação que até recentemente eu fui procurado por uma pessoa nessa situação que, infelizmente, no retornar do trabalho, se envolveu em um acidente ainda na década de 90, perdeu um olho e se aposentou há 3, 4 anos e pagava o imposto de renda sobre o que ele recebia a título de aposentadoria. E ficou surpreso quando eu disse que ele não precisaria ter perdido
a visão completa dos dois olhos para fazer jus a esse benefício. E é algo que atualmente está pacificado no Superior Tribunal de Justiça. O que isso quer dizer? Que, a respeito da lei que a gente está tratando, a última palavra já foi dada em favor dos contribuintes. Tem para a pessoa conseguir isenção, ela precisa de um laudo oficial, né, de Serviço Médico da União, Estados, Distrito Federal, município. Judicialmente, algumas pessoas têm conseguido, mesmo sem um laudo oficial, um outro tipo de prova. Existe até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que se o magistrado perceber que tem outro laudo que não seja oficial, isso seria aceitável. Então, outro ponto para acrescentar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem esse laudo oficial. E só aproveitando o gancho do Charles, esse ponto da prova é muito importante, e não apenas para a isenção, para as despesas que você teve, para as informações que você declarou no seu imposto de renda, porque não basta a alegação do contribuinte para o fisco, o contribuinte tem que provar. E, em termos de prova, o que nós aconselhamos tenha o máximo de provas, recolha o máximo de provas possível, forneça o máximo de elementos possível para diminuir a possibilidade de uma negativa. A gente não pode dizer que ela não virá, mas que em matéria de tributo, em matéria de tributação, é muito importante que o contribuinte se cerque de provas na maior medida possível. E em âmbito administrativo, na esfera administrativa, o que o Charles falou é muito válido, de que é necessário um laudo de um médico oficial a respeito disso, normalmente vinculado ao SUS ou à fonte pagadora, enfim. O INSS também faz essa perícia, e geralmente o caminho que se faz é ir primeiro na esfera administrativa para ver se tudo dará certo, até porque é menos custoso, e em caso negativo discutir no Poder Judiciário, mas sempre reunindo o máximo de documentos possível. Nesse caso do senhor que me procurou, nós juntamos todas as perícias do INSS que relativas ao auxílio que ele percebeu, os relatórios de cirurgias, até mesmo o receituário e uma imagem da prótese. Embora pareça exagerado, quando a gente lida com a administração pública, sobretudo com a administração tributária, por mais que você esteja de boa fé, é importante que essa boa fé seja alicerçada, seja auxiliada por muitos elementos, muitos documentos idôneos para comprovar aquilo que se falou. Isso que o Pablo disse é fundamental. Eu vejo na minha atuação, muitas vezes, pessoas físicas são autuadas porque elas provam que tem um recibo médico, mas elas não conseguiram provar o que o médico, qual o teor, foi uma consulta médica, foi uma cirurgia, o que houve ali, ela não consegue provar o tratamento. Às vezes são circunstâncias que ocorreram 3, 4 anos atrás, ou às vezes até mais tempo, e elas não têm essa prova, então elas acabam tendo a glosa daquela dedução, ou seja, são cobradas impostos por um valor que elas têm o direito, têm o recibo médico, mas a Receita exige outros elementos de prova. Então, prova é fundamental, guardem tudo. Exato, e se efetuou um pagamento para o médico, você tem o recibo, seria importante você ter também, ou exigir a nota fiscal, ou se ele não quis fornecer a nota fiscal, o recibo, o comprovante da transferência para a conta bancária, enfim, todos esses elementos que consigam reconstruir mais ou menos aquilo que você está a falar. É importante também, né, nesse caso de isenção, em razão daquelas hipóteses que garantem isenção, de que o laudo contém a data, né, do início da deficiência, né? E aí, de repente, vocês podiam até falar, porque na falta dessa informação, a isenção vai ser concedida apenas a partir da data do laudo, e não a partir do início da deficiência. Exato. Né? A lei é uma hipótese. Se a doença é anterior à concessão da aposentadoria ou pensão, você consegue desde sempre. Se ela é posterior,
tem a data do laudo, a data em que a doença foi contraída no laudo, eu pongo essa data. Se não tem, é a partir do laudo. Então, quanto mais rápido também você buscar o laudo, melhor. Porque você pode perder algum período, de repente, porque o laudo não vai buscar data, às vezes não é aferível pelo laudo, então você pode perder algum tempo de invenção. Ótimo, isso mesmo. Vocês acham, por exemplo, se a pessoa consegue um laudo com a data do início da deficiência bem atrás, que não foi objeto de isenção. Então, nesse caso, pode-se valer de uma retificadora, né? Do meu ponto de vista, sim. O laudo precisa identificar a data, porque ela recolheu o laudo, ele estava isento. Se ela estava isento, ela tributou indevidamente, não recolheu a mais. Então, ela deveria ter o direito, sim, a ter uma restituição. Exato. E aí, o caminho disso, em termos práticos, seria a retificação das declarações dos últimos 5 anos, que vão dar o direito à restituição daquilo que foi retido ao longo do tempo, e o procedimentozinho, o pedido de restituição para aquilo que eventualmente foi pago como complemento na apuração do imposto de renda anual. Sem dúvida. E, olha, nós já estamos com 1h08 de encontro, de reunião, de conversa. Eu queria passar para o finalmente para a questão da dedução. Nós falamos das isenções e eu queria agora perguntar para vocês, que situações autorizam relativamente à pessoa com deficiência a dedução do imposto apurado? Vamos considerar aí um foco bem específico na pessoa com deficiência, porque são várias hipóteses, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma previsão de dedução por conta da saúde, né? Despesas com saúde. Pensando em pessoas com deficiência, tem aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas de perna, braços mecânicos, cadeira de roda, andadores ortopédicos, palmilhas ou calçados ortopédicos, ou qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos de membros ou articulações. Então, um exemplo que pode, né, permitir a dedução. É preciso que seja comprovado, então tem que ter a receita médica, com a indicação do aparelho, a nota fiscal, né? Mais uma vez, a questão da prova como elemento essencial. Lembrando que despesas com saúde, desde comprovadas, podem ser deduzidas, né? Então, acho que esses exemplos são os que me vêm à mente nesse momento. E só um conselho, infelizmente o tempo que nós tivemos na live foi curto para a amplitude dos temas e das dúvidas. Particularmente fiquei muito feliz pela participação e eu vi que surgiram outras perguntas aqui no Facebook, até perguntaram se esse vídeo está gravado para ser posteriormente compartilhado. Mas uma dica para aqueles que ainda ficaram com dúvidas: todo ano a Receita Federal ela lança um manualzão com perguntas e respostas a respeito do imposto de renda. E, assim, nós particularmente não concordamos com tudo que foi respondido lá, no sentido que foi respondido, mas pelo menos a pessoa que lê vai compreender mais ou menos como é que a Receita Federal vai decidir determinados casos. E aí tem pelo menos uma orientação geral do que pode e do que não pode fazer, isso se não quiser ter dores de cabeça depois. E aí tem um aspecto interessante, que é na pergunta 365. Como devo declarar as despesas com instrução de pessoas com deficiência física ou mental? E olha só, devem ser declaradas como despesas médicas para pessoas com deficiência física ou mental. É exigido o laudo médico atestando o estado da deficiência e os pagamentos devem ser feitos a entidades especializadas para esse fim. Há determinadas limitações, mas, olha só, as despesas com instrução de pessoas com deficiência física ou mental podem, pelo menos no entendimento da Receita expresso nesse manual, ser incluídos como despesa médica.
E aí, naturalmente, tendo incluído como despesa médica, a questão da trava, da limitação à dedução, já deixa de ser um problema. Por outro lado, Pablo, assim, esse dispositivo, ele foi objeto da nossa terceira oficina, que está lá na Carta de Brasília, e o que nós ali, os juristas, o pessoal as associadas, né, os familiares concluíram naquela ocasião, e é aquilo que a gente tem defendido. Primeiro, esse dispositivo, ele acaba sendo um desincentivo à escola regular, à escola comum. Né? Então, o direito à educação numa escola comum está previsto lá no artigo 24 da Convenção, e eu obrigo o Estado a garantir um sistema educacional inclusivo, né, em todos os níveis e esferas. Então, assim, a hora que você vê aí a família da pessoa com deficiência, para ter esse abatimento, a pessoa tem que estar em uma instituição especializada para a pessoa com deficiência. Então, uma despesa de instrução feita em outro lugar vai ter oportunidade de abater, mas até ao limite, né, do imposto. Então, assim, a gente percebe que aqui a gente tem aí, além dessa questão do desincentivo, porque isso pode levar muitas famílias, eu vou colocar meu filho para ser instruído numa instituição especializada, em vez de colocá-lo numa escola comum, para eu obter a possibilidade de abater essa despesa como médica e não elevar a minha despesa para a instituição. E aí, quer dizer, além desse desincentivo à escola comum, a gente vê também a questão do modelo médico, que foi um modelo já superado pela Convenção. Então, o modelo médico, né, aquele baseado no impedimento pura e simplesmente, ele já foi superado agora pelo modelo biopsicossocial, e que defende que, na verdade, o impedimento, a sociedade ela tem a obrigação, né, de garantir que a interação entre o impedimento e as barreiras não sejam prejudiciais à participação plena e efetiva dessa pessoa em todos os lugares da sociedade, né? Então, a gente vê aqui também, nesse ponto, um ponto em que a gente percebe que nós precisamos mudar a legislação, e aí cabe um envolvimento para que a gente possa tentar alterar isso aí, para garantir que as despesas com instrução da pessoa com deficiência, de novo, por conta do custo adicional da deficiência, possa ser abatida, independentemente de ser uma instituição especializada, e não venha a ser abatida não venha a ser compreendida como despesa médica, mas como despesa com instrução mesmo. Né? E é interessante, só uma observação final, que é a Convenção das Pessoas com Deficiência, incorporada no nosso ordenamento jurídico em 2009, e integra o que a gente chama de bloco de funcionalidade, trouxe em seu artigo 3º, dentre os princípios, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. E dentre as obrigações do artigo 4º, dos países signatários, ou seja, daqueles países que se comprometeram perante a comunidade internacional a internalizar e adotar aquela convenção, dentre as obrigações nós temos adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente convenção. Então, um dos desafios que nós temos no contexto atual é atualizar a legislação e mesmo complementá-la para que ela se harmonize e se coadune com todas as disposições da Convenção das Pessoas com Deficiência. Muito obrigada. Bom, a gente identificaram algumas perguntas aqui. Nós não vamos ter tempo, né, para responder a todas. Depois, mande essa pergunta para a federação, né, feitas aqui, que a gente vai tentar ir lá no comitê jurídico, conversar e poder responder as perguntas que não foram respondidas nessa oportunidade.
Eu queria agradecer muito, primeiro, a cada um de vocês que está aí assistindo a gente, curtindo. A gente fica muito feliz porque a gente preparou esse encontro para vocês, né? Nós pensamos ali naquilo que podia ser interessante para a vida de cada um, e assim, nós esperamos mesmo que tenha atendido esse objetivo. Eu quero agradecer imensamente o Dr. Pablo Gurgel, o Dr. Charles McNaughton, por essa atenção, pela disponibilidade, né, pela clareza com que trouxeram aqui essas informações para a gente. Eu quero agradecer a Isabela Gurgel, que está fazendo a interpretação de Libras, né? Esperamos também que pessoas surdas possam ter tido acesso a essas informações. Enfim, nós buscamos também uma linguagem o mais simples possível, e a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Nós torcemos mesmo para que a nossa legislação possa ser melhorada nessa área, né? Tem muitas questões ainda, a confusão entre deficiência e doença, a alusão à alienação mental, que é um termo que não se usa mais, né? Nós precisamos, um caso de transtorno mental, nós vemos muito alguns tipos de deficiência sendo considerados como doença, nós sabemos que não existe essa confusão, a não ser quando a doença gera um impedimento que impeça a pessoa de participar ativamente na sociedade. Tem essa questão da incapacidade para o trabalho, que também nós precisamos buscar evoluir nesse sentido. Enfim, são muitas questões. Vamos aí continuar unindo esforços, né? Vamos ali nos tornar amigos da corte nessa ação que foi ajuizada a respeito da questão do incapacitado para o trabalho, essa limitação à dependência econômica da pessoa com deficiência intelectual e mental. E outro ponto que precisa também ser melhorado na legislação, essa confusão que ainda se faz entre deficiência mental, que ainda é baseado num decreto anterior à convenção, né? Então, não é ali nos moldes da convenção que já fala de uma deficiência mental ou psicossocial e a deficiência intelectual, que são coisas diferentes. Bom, eu vou me despedindo de vocês por aqui, agradecendo e deixando um abraço, desejando que o final de semana seja muito bacana e que nós possamos, o mais brevemente possível, passar por esse momento difícil, né, passar por esse momento de turbulência, mas que nós possamos aproveitar da melhor forma possível, já que estamos em casa, já que a recomendação é essa, para que nós fiquemos em casa, né, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível. Muito obrigada e um abraço a todos e todas.